Pronto, agora estamos gravando, né? Então vamos dar início a mais um estudo, né? Com a graça de Deus. Eu sei que vocês já falaram alguns pedidos e agradecimentos, mas é bom repetir, porque agora está gravado e quem assistir a aula a posterior vai ter acesso a esses pedidos e agradecimentos também, né? Tem Riane, que falou sobre a sinusite dela, né? Que está atacando. Tem o Neemias, né, que graças a Deus está recebendo alta, também foi fruto de nossas orações. Tem a vida de Júlia, que Júlia está se recuperando ainda está com dores, né, mas espero que essas dores se vá, eu acho melhor, né? Soa mais bem melhor. Alguém mais? Algum outro pedido, agradecimento que eu esqueci? E eu soube agora que um pai de um amigo meu de muitos anos faleceu, mas não foi de Covid, tá? Ele já era um pouco doente, mas assim, ele não estava doente, mas ele faleceu. E aí, para vocês orarem pela família dele. Ok. Como é o nome dele, Mirelle? Vitor. Estou com C. Vitor? É. Tá certo. Continuar com os pedidos de Vitor. oração dessa semana também, né? Tem a tia de Clarinha, né? Está na Isso. UTI, né? Então que a gente possa estar intercedendo por ela, pela vida dela também, de seus familiares, que eu sei que é um momento de muita apreensão, né? Quando você sabe que alguém da sua família está e é uma doença que não apresenta sintomas rápidos, então ninguém sabe que tá, só sabe quando depois que tá, né? E a evolução é diferente, né? De pessoa para pessoa. Então, tanto faz a pessoa tá de boa, tanto faz a pessoa tá muito má. Muito ruim, na verdade. Alguém Isso. mais? Tem os tios de Riadne. Eu Sim, peguei pelos os pedidos do grupo, né? Tem sim. os tios de Riadne, Jairo e Naine, pela vida deles e pelo relacionamento. E a família de Nick, que é um amigo da minha família. Ele faleceu ontem por causa do Covid. E aí pedi pela família dele, né? Pelos filhos e tal, enfim. Ok. Alguém mais? Alguém tem mais pedidos, agradecimentos? Eu quero agradecer a Deus por vocês, na verdade, né? Vocês me deixaram muito felizes sobre o projeto das máscaras, né? Então a gente conseguiu arrecadar um bom número de máscaras. Infelizmente não dá para tudo, mas a gente já sabia disso. E o dinheiro que sobrou a gente ainda conseguiu fazer uma boa feirinha. Então isso aí é fruto do empenho de vocês. E como eu disse, né? A nossa sala pode estar caindo aos pedaços, mas é responsabilidade nossa. Então, a igreja, nosso bairro, é responsabilidade da gente. E foi bom que vocês entenderam isso e vocês já tiveram a iniciativa. Então, por mais projetos assim, a gente não quer que o Galhos Secos vire mais um projeto social. A gente já tem projetos sociais, então a gente é mais um catalisador, um apoio para esses projetos que estão em andamento na nossa igreja, tá certo? Então, quero agradecer a Deus pela vida de vocês, né? Por empenho de cada um. Aqueles que não puderam ajudar, nós sabemos, podem ficar tranquilos. Terão outras oportunidades também, tá certo? Eu quero saber só o seguinte, Renato pediu, é porque Renato não tá, né? Uhum. É porque tem vários pedidos de oração, tipo, por Mirelle, por Sandra, que Renato pediu, aí, tipo, pra Sim. gente poder tirar ou continuar Vamos orando. lá. Ele falou terça-feira, salvo engano, na live também sobre Sandra. Então, acho que Hum, ainda continua. Ele não, é, não disse nada quanto a isso, não. Sei tá que tem bom. o pedido da vizinha dele que estava enlutada, né? Então, ele está em período de Isso. observação também, né? Riane, tu ora? Eu oro sim. Vamos lá. Oremos. Paizinho, primeiramente eu quero te agradecer pela vida da gente, porque a gente tá bem, porque a gente tem saúde, porque nós temos lugar para nos abrigar, nós temos casa. E muito obrigada também pelos nossos familiares, Senhor, pelo Senhor estar nos protegendo todos os dias. Em nome de Jesus, eu quero pedir por cada pedido feito, pela família, pelos tios de Riadne, pela família do amigo de Mirelle, pela tia de Olga, pela vida de Júlia,
que o Senhor possa estar tomando conta de cada um deles, que o Senhor possa estar levando conforto aos corações, cuidando de cada um, que o Senhor possa estar cuidando da nossa saúde também, para que nenhum mal nos aconteça, para que a nossa imunidade não baixe, em nome de Jesus. Agradeço pela vida de Caleb, que vai trazer o estudo para a gente hoje, que o Senhor possa falar, trazer para a gente o conhecimento através dele e que essa aula seja muito, muito produtiva, Senhor. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como bem sabem, os primeiros momentos, né, os primeiros 30 minutos, a gente se dedica ao nosso devocional, né? E eu acredito que todos aqui, eu acho que Mirelle ainda não, mas a Mirelle tem a oportunidade de falar sobre o último culto que ouviram, né? Olha aí nosso quase pastor Lázaro entrando. Então, eu também não falei ainda, né, sobre o culto, né? A gente Então, falou no privado, eu e você. foi durante o culto, inclusive, né? Mas tem que ser, mas tem que ser ao vivo para compartilhar, né? Então, assim, a gente tava até brincando, eu e Mirelle, sobre o último culto que a gente assistiu, que foi o do pastor Jorge. Pelo menos eu fui o último culto. Infelizmente, eu não consegui assistir nenhum do domingo, nenhum da quarta. Sobre a fé, né? Sobre a visão da fé. Então, o pastor trouxe o texto de Números 13, que fala sobre os espias de Israel, né? Então, quando Moisés envia 12 representantes, um de cada tribo, para ver a terra prometida. E foi engraçado, porque esse tema também foi o tema da nossa penúltima live, né, da juventude. Então, quem está assistindo nas terças-feiras a live, a gente trouxe esse tema também, inclusive a mesma referência, né? Então, foi algo bem parecido, né? Tava tudo em unidade. Então, Foi quando um o pastor... copiou, colou, assim, rapidão. Tu assistiu o culto da manhã? Assisti. Pronto, percebeu que o pastor tá só pegando os sermões agora. Copiando e colando. Pegando os sermões agora da juventude. Vamos ver o que a juventude traz para a gente falar aqui. Mas é justamente sobre o que estamos vivendo, né? Então, a gente tem dois panoramas. A gente pode olhar somente as estatísticas, somente como a doença está, né, a crescente das desgraças, né? Ou então a gente pode olhar com o olhar da fé de Josué e Caleb que vai passar, né? Que a gente tem ciência que Deus está sob o controle de todas as coisas e que esse momento vai passar. Então, mais ou menos foi o que o pastor estava dizendo, que existem dois grupos de pessoas. Aquelas que só olham a dificuldade e aquelas que olham a Deus, né? Então, que possamos ser o grupo que olha e confia em Deus, tá certo? Mirelle, quer falar alguma coisa? Não, eu acho que tu já falou, mas assim, que a gente possa, algo que ficou, o pastor falou, é essa questão da forma que a gente vai receber essas notícias e a forma que a gente vai lidar com elas, né, que me encheu de fé e esperança que os dias vão ser melhores, né, que os dias vão ganhar mais propósito, vão ganhar mais firmeza e que a gente continue firme nele, né, que a gente continue fortalecido nele, porque é só nele, né? E que a gente pode confiar, que a gente pode acreditar. E ele também desmistificou aquela questão de associar a doença à volta de Jesus, no sentido de que foi Deus que Isso. mandou, que não Verdade. faz sentido, né? E ele mesmo disse, né, que a questão o problema do mundo é o pecado. Então, assim, em Deus não habita pecado. Então, é só a consequência das nossas próprias escolhas. Então, ficou isso também para mim. Ok. Olha aí, Cícero, tá vendo que a consequência do pecado são essas doenças, viu, Cícero? Anote aí, viu? Deixe bem salvo. Lázaro, como você está, Lázaro? Ainda não falou nada, está caladinho. Você está bem? Lázaro tá com a gente ou não? Tô aqui. E aí, Botou a galera? camisa!
Olha aí, esse é o meu judoca preferido. Esse daí. Esse daí é rumo Tóquio, ainda dá tempo. Já que foi adiado, dá tempo. Ano que vem, quem sabe, viu? Não, a gente só faz mesmo para tentar, né, manter a forma, não ficar sedentário e Pra não tal. ficar em forma de barril, né, Lazarinho? Para não ficar em forma. Exatamente, Mira, exatamente. Mas boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Calebinho, tudo bem, pessoal? Tudo bem, graças a Deus. Rítio, tia Rítio, Cícero, cheiro, todo mundo aí. Abraço, gente. Boa noite. A saudade a gente mata assim, infelizmente, né? É muito ruim realmente estar nessa distância. Eu ia falar com meu irmão entrou e saiu, aí não tem condições, né? Não esperou nem o boa-vinda. Tu ia pedir pra ele trazer água pra tu, né? Não, a água tá aqui. Tô preparado. O bichinho, rapaz, largou agora do trabalho. Aí ainda vai se arrumar, acho que ainda vai comer e tal. Ele só entrou para ver como é que tava, se já tava no estudo. Eu acho, né? Porque hoje eu estou aqui em cima, deixei o quarto livre para ele utilizar. Obrigado. É porque a gente divide o mesmo quarto, não tem escolha não. Né? Não é nem questão mais de bondade. Seu Cícero, você se lembra seu último culto que você assistiu? Foi o mesmo do teu. ele anotou Tu quer que a eu fale? mesma coisa que tu. Por favor, se tiver alguma outra observação, por favor. Foi, vai escrever. Não, foi exatamente igual que tu falou. Ah, foi exatamente igualzinho. Exatamente não, mas é a mesma ideia, mano. Eu botei aqui, ó, que o pastor falou que os 10 não confiavam no Senhor e por isso desanimaram. E pra gente confiar no Senhor pra não desanimar, né? Perante as dificuldades por qual a gente passa. Só isso. Muito bom. Muito bom. Esses Não, mas ele textos- botou o nome aquele, espionagem hebreia na terra de Canaã. Foi o pastor que falou. Pronto. Foi assim, ó, os medrosos desanimados e os corajosos desanimados. Rapaz, Que nem ele não botou. menospreza a fé do bichinho, não. O bichinho tá Não, certo, foi né? exatamente o que ele botou, eu tô dizendo. Espionagem. O rapaz tá aí empolgado, falando firmemente, anotando lá o que o pastor tá dizendo e você fica com esse negócio. Breno, tudo bem, Breno? Como é que você está? Olha, de Breno, é a irmã dele, é Beatriz? Eu acho que ele tá utilizando... Não, mas aqui tá Breno. Breno? Aqui tá Beatriz Tagas. Não. Aqui tá Breno Chagas. Você tá... Bruno! Breno? Vou ouvir um oxi. Será que é Beatriz? Não. Breno... Eu acho que Breno ainda não chegou. Ainda está em processo, né? Deixa eu... É Breno que trouxe hoje o devocional, né? Espero que vocês tenham lido e refletido também na mensagem. Amanhã eu vou relembrar Jaque, que algum de vocês não conhece Jaque. A Jaque também faz parte da juventude, da RPD da gente também, né? Então ela está no projeto e ela ajudou também ao projeto, né? Mesmo ela não podendo participar das aulas, né? Eu vou silenciar Breno, que tá a TV ligada aí. Pronto, agora eu consigo me escutar. Pronto, dito isso, ninguém está mal, graças a Deus. Vamos começar a nossa aula. Alguém tem alguma dúvida da semana passada? Se tiver, agora é o momento. Mudou de opinião referente ao... Então vou tirar. Eu vou descompartilhar agora, depois disso. Pronto, que agora eu vou falar tete a tete. Inclusive, eu não só não mudei de opinião, como agora eu ainda reforcei que é aquilo mesmo que eu conversei com o meu outro provável não, né? Futuro Estão falando de pastor. uma coisa que ninguém tá sabendo, né? Sabe sim, que é sobre o seguinte: se Deus ama ou não ama o pecador. Ah, tá, lembro agora. E aí, Pois como é que é? Aí eu conversei com o pastor Jaelson, que inclusive foi o que me ensinou. Ele mudou de ideia, assim, ele diz que não mudou de ideia, né? Ele diz que Deus ama o pecador. Mas eu seguro firmemente a ideia. Eu espero que meu amigo Lázaro ainda, talvez ele não me desminta, porque está gravado, né? Talvez Mas, ele não ao me diga. vivo, né? Mas que Deus não ama o pecador, ele ama a criatura. E o pecador, ele abomina porque justamente Deus é santo e ele não abomina o pecado. compactua. O pecador é a criatura.
Então, eu mas já liguei o microfone aqui para começar a falar daqui a pouquinho. olha aí. Eita. Hoje tem, viu? Ele vai Inclusive, começar. Ô, som, alô, som. olha, inclusive foi uma ideia de Lázaro. Se vocês quiserem debater somente essa pergunta, agora não é debater pelas suas palavras, nem o acrescentarem, não, que muitos de vocês utilizam também, viu? Eu também utilizo, eu utilizava aquele dali. Vinde como está. Jesus nunca fez isso, mas ele sempre acrescentou isso na Bíblia. Então, Jesus chama, mas espera a mudança da gente. Então, se vocês quiserem, a gente tem um momento, uma hora mais ou menos, somente para debater essa pergunta. Porque a gente fica rodando, e talvez alguém mude a opinião, talvez não, mas a gente fica mais um momento de conversa. Já Então, aconteceu até de ter uma situação de alguém fazer assim, não, como tem na Bíblia aquela parte, e a pessoa falou um trecho de uma música. pois Aí eu, é, ok. pois é. A minha vitória tem sabor de mel, como está escrito em Acrescentares 2:3. Não, se disser acréscimo de Daniel, é inclusive- apóstolo, pelo menos. Inclusive, eu liguei o microfone para falar justamente isso. Eu acho que esse tema carece de um momento só sobre isso, né? Porque às vezes quando a gente fala assim, a pessoa é vista como, oh meu Deus, que visão é essa de Deus, que Deus não ama o pecador. Pois Aí a é. gente precisa definir, né? Quem é Deus, quem é o pecador, o que é o pecado. Pois é. Colocar, né, todos os conceitos no seu lugar, tudinho, para ser Exatamente. entendido, né? Para depois não dizer, Caleb não tem amor no coração. O amor que Deus tem pra gente, Caleb não tem. Tem sim. Eu tenho muito amor por vocês. Tanto que o suporto em amor. Tá certo? isso que ele afirma, né? Obrigado, viu, Mirelle? Terça-feira estamos aqui. Amor, imagina se fosse da raiva. Apesar de que eu acho que ele tem alguma coisa com Olga. Infelizmente, a Olga não está aqui para se proteger. Não, na verdade, eu falei e ela que discordou. Ela que tem um problema. Pois é. Mas melhor a gente fazer a lição, pô. Aí depois a gente briga e a gente marca de brigar sobre isso. Pronto, então. Mas aí é um tema pertinente, né? Porque isso a gente pode esclarecer, vocês podem até trazer o ponto de vista de vocês. E, inclusive, eu fui conversar com ela no privado justamente para entender qual era a ideia que ela tinha. E eu entendi, né? Que, assim, foi baseado em João 3,16, que Deus amou o mundo e tal. Eu continuo discordando, mas aí não vem muito ao caso, porque o que nos une é maior do que o que nos separa, tá certo? Vamos voltar a compartilhar a tela para voltar a ter o estudo, tá certo? Eu vi que Dara caiu, mas voltou, porque cair é do homem, mas levantar é de Deus, tá certo? Glória a Deus. Estão lendo aí? Sim. Pronto, então vamos lá começar. Espera aí que eu não tô, não. Olha aí, vou esperar. Agora sim. Pronto. Não sei se vocês sabem, mas aí essa passagem aí, Deus, onde estás? Eu falei, eu acho que semana passada, mas vale a pena vocês A música de Marcos Almeida. É daquele trecho da Bíblia. Deus, onde estás? Na sua Bíblia, né? Que é uma apócrifa toda, né? Mas escutem essa música que é muito boa, tá certo? Aí tá a vendo? gente Obrigada. A gente voltou, a gente só revisando, né? A gente deu o conceito de existir, que existir se faz criar de algo ou alguém criar, né? Então as coisas não criam do nada. E aí a gente entendeu que Deus não pode existir porque Deus sempre esteve, tá certo? Então ele não teve um ponto zero e não teve alguém que o criasse. Então ele já estava em toda a eternidade. Então essa questão de tempo não existe com Deus, tá bom? Então isso aí a gente debateu um pouquinho, conversou, porque Deus não existe. Cícero, Deus existe ou não existe, Cícero? Existe. Meu Deus do céu, aí tá vendo assim? Então a gente vai ter que revisar esse assunto. No Aurélio diz outro significado, então existe. Procura aí na sua Bíblia. Procura aí na sua Bíblia se Deus existe. Depois me traga, tá certo? Na minha Bíblia. Filme. Deus existe. Deus não está morto, aquele filme. Que também a gente pode abordar o que significa Deus não estar morto, tá bom? Tá. Ou se Deus está morto, segundo Nietzsche, né? Então é uma questão mais filosófica,
daqui mais para frente a gente pode debater. Gabriel, não se aperreie, Gabriel, a gente vai explicar tudo direitinho. Se você não entendeu, diga aí, eu não entendi, porque aí, como você é um mais novo, a gente tenta trazer uma mensagem que todos entendam. A gente tentou definir Deus, só que a gente não consegue, porque Deus é muito mais do que a nossa limitação humana. Então, qualquer coisa, qualquer característica que a gente possa colocar a Deus, ainda assim é insuficiente, porque Deus não cabe na nossa definição, tá bom? E a gente veio para as categorias dos atributos de Deus. A gente viu que os atributos morais são aqueles atributos que envolvem a essência de Deus, e os naturais, os naturais que envolvem a essência, e os atributos morais que envolvem a sua vontade, tá bom? Os atributos incomunicáveis e os comunicáveis são aqueles atributos que Deus tem e que não compartilha com o homem, e aqueles atributos que Deus compartilha com o homem, já que nós somos a imagem e semelhança de Deus, tá bom? Aí a gente trabalhou o amor, né? E a gente viu que o amor se deriva em 4 aspectos. O amor para com Deus, com a sua criatura, tá bom? Vai pela bondade, a misericórdia, a longanimidade e a graça, né? Então, são termos que você já tem mais afeição, né? Já tem mais intimidade com eles também, né? Então, não cabe aqui eu ficar trazendo definição que vocês já entendem o que é isso. Mas se não entenderem, por favor, falem, tá bom? Eternidade, a gente percebeu que Deus não tem um ponto zero e também não tem um ponto final. Ele sempre esteve porque a eternidade transcende isso. E transcender isso faz com que Deus não esteja limitado ao tempo e ao espaço. Imutabilidade, Deus não muda. Isso não dá uma confiança, uma certeza que as promessas dele e suas vontades continuam mesmo, desde o início até o final dos tempos. Isso a gente traz muito na Bíblia, tá bom? Infinitude, né? Que Deus não é limitado, não tem limites. E aí a gente também traz essa questão é muito ligado à eternidade, já que ele ultrapassa, né? O tempo e o espaço, os poderes de Deus. Né? A justiça, Deus é justo. Liberdade, que Deus não interfere na nossa liberdade e também Deus não é preso e submisso a ninguém, tá bom? Então esse atributo Deus pode compartilhar com a gente sobre as nossas vontades, nossas escolhas. Não vou entrar muito nisso porque a gente pode entrar em outras discussões teológicas, mas saibam que Deus tem liberdade e é um atributo que ele compartilha com a gente. A onipotência, em que Deus é todo-poderoso, mas a gente viu também que essa onipotência tem certas regras, porque senão seria uma quebra de lógica. Então Deus não pode ser todo-poderoso e fazer alguma coisa que ele não pode fazer. Então existe uma onipotência moderada, tá bom? E a gente talvez, se hoje der tempo, eu acredito que vai dar tempo, a gente vai ver o que Deus não pode fazer, tá bom? Onisciência, Deus sabe todas as coisas, todas. Isso não quer dizer que as coisas já estejam determinadas porque Deus sabe. Não. Deus sabe todas as coisas porque Ele criou todo o universo e todos os caminhos possíveis. Isso, pelo menos, eu enxergo que Deus já conhece. Então, por conhecer sua criatura, então ele sabe que... posso até botar um exemplo. Um celular. Então, todas as funções que o criador do celular fez, então o celular pode fazer o que ele quiser. Então, se o celular ligar, se eu usar a calculadora, tudo isso o criador do celular sabe, porque foi ele que fez. Então, não existe uma coisa além da criação. Então, a gente é finito e a gente é limitado, então nosso Criador sabe de todas essas coisas. Vocês estão me ouvindo? Então, silêncio, então... Se quiser... Agora, pronto.
É tão bom ouvir vocês gritando no meu ouvido. Porque a cada fala tua eu lembrava de uma música, eu tava cantando, ia atrapalhar todas as vezes, aí eu fechei o microfone. Danos. Eu vou deixar ligado Quer dizer só que pra ele Mirelle ficar não tá vendo todas as prestando minhas atenção, né? respostas pra ele. Tá cantando aí sem prestar atenção. Oh! Oh, Breno, eu não tô mais ou enxergando. menos. Ele não achou ok, não. Prestando tanta atenção que eu estou lembrando de louvores que me remetem à fala dele. Obrigada. Pronto, tá certo. Sem sobrar tempo, você vai cantar um desses louvores, tá certo? Obrigada, não tenho dom, não, eu não Também não tava brincando. Não vai fazer isso, não. Santidade. Deus é santo. E aí a gente pode entrar nessa polêmica que a gente envolveu, né? Que Deus não compactua com o pecado. Então a gente vê claramente que em Romanos ele diz que por conta do pecado que nós fomos separados, destituídos da glória de Deus. E Deus quer que nós nos tornemos santos. Pode falar. Isso aí é uma perspectiva sua ou é bíblico? Que Deus é santo? Não, menino. Do pecado. Mas em Romanos, eu acho que é Romanos 3,33. Veja bem. Existe também aquela questão de... Porque existem várias coisas na Bíblia que tem duas vertentes. Sim, então, sim. por exemplo, aquela questão de arminiano e calvinistas, né? Certo. Então, assim, existem várias questões que, tipo, o povo vai nessa primeira vinda ou na segunda vinda, né? Tipo, Isso. se vai ter A gente vai estudar tribulação, isso se vai também. E aí a gente, tipo, isso que você falou, referente a pecado, vai de cada um, é algo bíblico, é isso e pronto. Sobre o pecado, Pergunta pessoal que acredita na segunda vinda. Se eles querem ir no segundo, na segunda, e nenhum quer ir na segunda, não. Todo mundo quer ir na primeira, entendeu? Não faz sentido nenhum. O povo da Record quer ir na segunda, porque dá tempo de evangelizar, né? Então, não sei. Olha aí, ó, Romanos 3,23. Porque todos os pecados... Então, sobre o pecado, é bíblico. Deus não compactua com o pecado. Isso isso é beleza. O problema realmente está sobre a questão do pecador. Eu entendo que o pecador redimido, Deus ama, porque ele deu oportunidade para esse amor acontecer. O pecador que não se arrepende, Deus não ama, tanto é que o fim. Isso aí é a minha visão. Isso aí a gente não pode entrar e bater, definir, por conta do que não existem essas duas vertentes, como você bem falou. Então, o pecador não redimido, para mim, eu não enxergo esse amor em oportunidades quer dizer, Deus ama dando oportunidades da sua criação. Se a pessoa não quer, o pecador, ele não vai ter o amor de Deus, não vai desfrutar desse amor de Deus. Tanto é que o seu fim é o esquecimento, é a aniquilação total. Mas isso aí é minha opinião, a gente não vai entrar, pelo menos eu tento esforçar a base bíblica para isso, né? Então, existe base bíblica para defender as duas vertentes, mas que isso não vai interferir tanto sobre a santidade. Então, que Deus é santo, a gente sabe que ele não compactua com o pecado. Quanto ao pecador, aí é mais conversa. Eu sei que entrou alguém, mas eu não consigo identificar quem é. Fui eu, Caleb. Pronto, Lucas. Lucas, você tem que criar uma conta Hotmail, Lucas. Tá certo. Beleza. Todo mundo tem uma conta Hotmail. Sei que lá mal, do CS, sei que lá gatinha, @hotmail. Isso é da época de vocês, eu sei. Não precisa não, pode ser Gmail também, pô. Gmail pega Skype também? O meu é Gmail. Ah, olha aí, Lucas. Já sabe, já. Massa, beleza. Vamos voltar? Pronto, santidade a gente parou, aula passada. Que aí foi Caleb. Quem falou? Caleb. Por favor. Júlia. É sobre esse assunto, essa questão do pecado, de Deus amar o pecador. Nós somos santos. Nós somos o quê? Santos? Santos? Não. Não. A gente tem construção Nós de santidade. somos Pecadores. Sim. Nós somos pecadores? Sim, a gente é pecador. Mas a gente é pecador redimido. Já que Cristo morreu por nós. É o quê, né?
Caramba, é muito sinistro. Porque eu estava conversando com um amigo que ele é do da vida. Sim. E ele fez essa pergunta pra mim. Eu fiquei, tipo, eu buguei. Ele perguntou, tipo, tu. Ele falou, não é santo, não. É como se estivesse no processo de Justificado. santificação. Acho que foi isso. Acho que foi isso. Justificado, E, veio. tipo, aí ele perguntou, tu é pecadora? Ou tu é... Aí ele perguntou outra coisa, né? Aí, tipo, fiquei boladona, 2 horas parada assim, pensando a ele. Tu não sabe não, eu te sei. É a primeira vez que eu vejo um crente tentando fazer o outro deixar de ser crente. Pois é, né? Não, mas tem eu que às vezes fico conversando porque as pessoas creem em Deus. Calebinho? Por favor. Mas, Então, tipo, ele não me criticou, não, tá ligado? Ele explicou, segundo aquilo que ele acreditava, ou que ele aprendeu na igreja, né? Sobre essa questão de ser pecador ou ser uma pessoa que está buscando a santidade, né? Certo. Lázaro? Então, gente, eu queria contribuir um pouquinho nesse debate acerca de pecador. Porque eu conheço, né? Porque o pecador eu sei quem é. O pecador eu entendo, né? Porque, assim, todos nós somos pecadores, né? Porque a gente confunde o seguinte: existe o pecado e existe os pecados. Pastor Fernando até falou um dia sobre isso. Já faz um tempinho, mas ele falou um dia sobre isso. O pecado é o pecado original, chamado do pecado original. O que Adão e Eva cometeu no Jardim do Éden, onde fez com que toda a humanidade entrasse na condição de pecador, entendeu? Então, o pecado original, a gente carrega essa marca desde do primeiro pecado, né? O pecado original, no caso. Então, isso é o pecado. Consequentemente, por a gente perder, aí é onde vai entrar a divergência, né? Uma linha vai dizer que a gente perdeu totalmente a imagem e semelhança de Deus. Outra linha vai dizer que a gente ainda tem uma centelha ou algo, ou uma imagem distorcida de Deus, a gente pode dizer assim. Estando numa linha ou outra, ambas concordam que nós fomos marcados pelo pecado, naquele momento ali. Então toda a humanidade pecou aos olhos de Deus. Então nós somos considerados, Paulo vai dizer isso, né? Que nós somos considerados inimigos de Deus por conta desse pecado, entendeu? Mas só o que é que acontece? Eu e Caleb, a gente tava até conversando sobre isso, que isso realmente merece uma aula, porque a gente pode dizer assim, e aí, mas esse pecado que a gente está falando é o pecado do povo de Nínive, que era um povo cruel e mau, horrendo, que Deus levantou Jonas para dizer que aquele povo estava pecando, ou seja, eles não estavam fazendo isso conscientemente, eles não estavam fazendo isso por uma questão assim de tipo, eu sei qual é a lei de Deus, eu sei o que Deus me diz o que é para eu fazer, mas eu não quero fazer isso e eu vou de encontro ao que Deus está me dizendo. Ou o caso do povo de Nínive era, eu não conheço a lei de Deus, eu não tenho nenhum contato com o Deus Yahvé, com o Deus do povo de Israel, e eu estou pecando. Ou a gente está falando desse pecador que não está fazendo isso conscientemente por não conhecer a lei de Deus, ou a gente está falando, por exemplo, de Ananias e Safira, onde eles já tiveram um certo contato com o que os apóstolos e os discípulos de Jesus ali depois da ascensão de Jesus após a crucificação já estavam fazendo, né? Plantando as igrejas, recolhendo ofertas, todos os discípulos estavam vendendo propriedades, e aí eles dizem que vendeu um bem por um determinado valor, mas só que eles estavam mentindo. E no mesmo momento eles foram mortos.
E veja que interessante. A gente está falando de dois textos que a graça de Deus no Antigo Testamento é vista, a graça de Deus com o povo de Nínive, a partir da pregação de Jonas. E a gente está vendo outro texto do Novo Testamento, onde a justiça imediata de Deus ela acontece. Então, veja, geralmente é o oposto, né? A gente vê mais a graça de Deus expressa no Novo Testamento e vê a justiça imediata de Deus no Antigo. Mas veja que interessante isso, né? Então, é um tema que a gente realmente precisa conversar, mastigar, entendeu? Porque tem essa questão de, tipo, eu estou fazendo conscientemente, mas e aí eu não estou fazendo conscientemente? E aí, porque nem todas as discussões bíblicas a gente vai ter um sim e um não. Ou é isso, ou é aquilo. Por exemplo, Jesus era até uma questão que até o próprio Leonardo Gonçalves coloca, né? Isso é uma música, antes da sua música. Jesus, ele era Deus ou é homem? Mas, né? Jesus era os dois, ele era 100% Deus, 100% homem, tá ali a dupla natureza de Jesus. Então, é isso, galera. Vamos aproveitar esses momentos para a gente estudar, pesquisar, certo? Não respondi nada, né? Não respondi nada. Mas é por aí. Sim. Mas assim, Respondeu. o que Júlia trouxe, né, de perguntas são que as pessoas lá fora também... Isso. E o que Júlia trouxe é bom que, assim, vocês estão sendo confrontados até pelos próprios cristãos, né? Então aqui é mais um espaço para a gente debater. Os interessados, espero que vocês estejam interessados para debater sobre esse assunto, por favor, tragam sua linha de pensamento também. Se vocês não tiverem sua linha de pensamento, vocês venham para escutar. Então, por favor, digam no grupo uma data extra, além das quintas-feiras, porque a gente não compromete o assunto e a gente debate com quem quer debater mesmo. Porque tem gente, eu acho que aqui está dizendo, poxa, eu já entendi, eu já tenho isso aqui, não quero nem conversar sobre isso. Ou a gente traz numa quinta-feira, se todo mundo estiver de acordo. Se não, a gente só conversa além desse momento de quinta-feira, uma tarde, alguma coisa assim, e passa um tempinho só falando, esclarecendo que nossos pontos de vista. Agora, claro, com a Bíblia, tá certo? Nada de acrescentados. Dan entrou, seja bem-vindo, Dan. Tá. Vamos lá. Santidade a gente terminou, aí a gente só está nessa nuance. Se Deus ama ou não ama o pecador. E a gente vai para a simplicidade. Mais um atributo que Deus tem, que quer dizer o seguinte, que Deus não é complexo. As suas partes, sua essência, ele não é dividida. Então, Lázaro até estava falando agora se Jesus era 100% homem ou 100% Deus, ou se era 50-50. Então, pelo menos a gente entende que a unidade de Deus, Jesus e Espírito Santo é uma coisa só. Em manifestações diferentes, mas são uma coisa só. Então, ele não é algo complexo nesse sentido de Jesus fazia isso, ele não podia fazer isso porque ele não era Deus. Não, ele tinha, só que ele não fazia, até pelas próprias questões de lógica que a gente está vendo, que Deus não poderia se contradizer. Então, não seria viável que um humano pudesse voar. Claro que a gente entende a natureza de Deus, mas o que eu quero dizer é que ele obedecia às leis da lógica também. Então, Jesus também, o Espírito Santo, obedecem à lei da lógica também. Então, em resumo, que Deus é simples e que ele não é complexo. Então, a Trindade ela não é dividida em 3 partes, ela é uma coisa só. Mas a gente vai ter uma aula somente para quebrar a cabeça sobre a Trindade, que isso aí é assunto de muita discussão teológica, já que a Trindade, a palavra Trindade mesmo, não aparece na Bíblia, certo? Então isso aí é mais interpretação teológica através dos tempos. Alguém quer falar? Não. Soberania. Soberania tem em vermelho porque a gente também vai ter que abordar isso em um estudo próprio.
Soberania significa que Deus é o supremo do universo e que ele tem o poder supremo do universo também. Então, ele é e tem o poder total. Desculpa. Seguindo as leis naturais que ele mesmo estabeleceu. A soberania em si, ela não é algo conflitante com a nossa natureza humana. Porque tem gente que entende a soberania de Deus assim, Deus é soberano, beleza, a gente até entende porque Deus é soberano, porque ele criou as coisas e tal. Mas quer dizer que Deus utiliza a gente somente como marionete, e não é assim. Então, a soberania de Deus é uma soberania que ele está sob o controle de todas as coisas. Mas é que ele permite que algumas coisas ruins, inclusive, aconteçam por conta da nossa natureza. Então, a nossa natureza pecadora faz com que situações ruins aconteçam. Mas isso não quer dizer que esses acontecimentos Deus não está supervisionando. Ele está. Então, Deus está lá com todo o seu poder, está controlando tudo em suas mãos e ele permite até um determinado momento. Tem outro momento que ele diz assim, agora basta, vai sair muito do plano, não era esse o objetivo, volta para a sua natureza humana. Vem alguns problemas que são levantados sobre essa soberania de Deus. Primeiro, a soberania de Deus anula a responsabilidade do homem, ou seja, se Deus é todo-poderoso, ele que salva as pessoas e o homem que fique ao relento, fique aleatório, então ele que faça o seu próprio caminho. É assim que acontece? Não, não é assim que acontece. Então, Deus até a soberania é um pouco ligado com a liberdade. Então, Deus tem o controle de todas as coisas e dá a liberdade que o homem as escolhas, mas que essa soberania ela não anula a nossa responsabilidade. Fomos nós que pecamos, somos nós que escolhemos o caminho errado. Deus está sob todos os controles e fornece ferramentas para que a gente se reconcilie com Ele. Mas a gente não quer escolher, na verdade. Né? Então, nós temos responsabilidade, sim. Porque a soberania de Deus permite a existência do mal. Essa dúvida em específico, a gente vai tratar semana que vem. Então, a existência do mal. Como é que se deu a origem do mal? Porque Deus permitiu que o mal existisse, já que ele era soberano, era todo-poderoso, e mesmo assim, coisas ruins puderam acontecer, tanto no céu, tanto na terra. E aí ele está dando uma explicação no final, né? Alguém falou? Não. Então Eu disse porque ele é soberano. Aí ele permitiu. Mas isso aí, ele é soberano, mas então, e aí pode até entrar numa questão filosófica. Eu acredito que é o teorema de Epicuro, que ele fala sobre se Deus criou o mal, então ele é o próprio mal, alguma coisa assim. Então, a gente pode trazer isso semana que vem também. Sobre se Deus permitiu a existência do mal, se Deus é criador de todas as coisas, foi ele que criou o mal, vai muito nessa pegada. Então a gente vai tratar esse tema exclusivo da soberania semana que vem. Mas, a princípio, para que vocês entendam, saibam que Deus está sob o controle de todas as coisas e existem coisas que ele permite que aconteçam, mas nada disso nem anulam sua soberania, nem fogem ao seu controle, tá certo? Unidade. Quer dizer que só existe um Deus e ele é indivisível. É muito parecido com o da simplicidade, mas aí, em específico, ele quer dizer assim, os três são a mesma coisa. São manifestações diferentes, mas são a mesma coisa, estão unicamente ligados. E aí tem as referências bíblicas quanto a isso também, tá certo? Quando ele fala que Deus é único, em Deuteronômio 6:4. Por fim, o último atributo que a gente estuda hoje é a verdade, que quer dizer que Deus é coerente consigo mesmo, que ele é tudo o que deveria ser, que ele se revelou como realmente é, e sua revelação é totalmente confiável. Deus é o único Deus verdadeiro, portanto, não pode mentir e ele é sempre confiável. Deus não pode fazer nada que contradiga a sua própria natureza, não é possível que quebre sua palavra ou que não cumpra as suas promessas. Em específico, a gente pode ver a verdade em Deus em todas as situações da Bíblia.
Se a gente for olhar para a Bíblia, ele não muda nem de aspecto, nem de questões, nem de sua palavra. Então, tudo que ele disse que iria acontecer, aconteceu. Tudo que ele disse que ia fazer, ele fez. E até a própria Bíblia mesmo, que é a revelação de quem é Deus, a gente estudou antes, previamente, e viu que ela não contém erros. Então, pelo menos a gente supõe que a Bíblia é verdadeira. E se a Bíblia é verdadeira, ela traz e fala de um Deus que é verdadeiro também. Então, é uma questão também de lógica. Então, se a gente consegue ver o livro que fala de algo e ele não contém erros, e é verdade aquele conteúdo, a gente analisando o conteúdo, a gente pode ver que também é verdadeiro, já que não tem contradições. Então, uma coisa ligando a outra, tá certo? E a verdade é muito íntimo ligada a Deus, né? Então, a verdade absoluta, né, que é dita, né? Então, às vezes a gente fica nesse mundo de pós-modernismo, de uma sociedade que diz, a sua verdade é relativa da minha. E tem até uma imagem no Facebook, antigamente eu acho que era no Orkut, que se tinha muito, que tem dois carinhas olhando o mesmo número. Aí um diz assim, esse número é 9. Aí o outro diz, não, esse número é 6. Quer dizer que vocês estão olhando somente por pontos de vista diferentes. Mas não é bem assim. Ou aquele número é 9 ou é 6. Alguém está olhando certo e a outra pessoa está olhando errado. E bem assim é como Deus. A gente não tem como trazer, dando review no Insta. Então não existe essa questão de você, é sua opinião é verdadeira, a minha também é. Não. Existe apenas só uma verdade. E a gente entende essa verdade como Deus. Esse ponto em específico é muito conflitante com as outras religiões. Tem religiões que pregam aí, todos os caminhos levam a Deus. E muita gente quer propagar essa ideia. Mas não é assim. As religiões em si, na sua dogmática, na sua doutrina, elas se conflitam. Então, uma tem que anular a outra. E alguma, nessa infinidade de religiões, eu acho que hoje a gente tem mais de 1 milhão de religião, alguém tem que estar certo. Porque não é possível que esse tempo que a sociedade tem, que ainda não se achou a verdadeira religião. Nem que seja o ateísmo. Não crê em nada. Mas alguém tem que estar certo. A gente entende que é mais coerente hoje... Católicos vão para o céu. Júlia? Católicos vão para o céu. Católicos vão para o céu. Aí é com Deus, Júlia. Eu não vou dizer que não. Eu vou dizer que é possível. Se eles crerem realmente em Jesus Cristo, é possível eles irem para o céu, sim. Entendeu? Então, nem todos os católicos... A situação deles é diferente do pessoal de Israel. Oi? E acabava adorando a imagem de Abraão. Sim. Veja, alguém que tenha as imagens acima de Deus, alguém que tenha a divisão da glória com Deus, esse eu acredito que não vai para o céu. Mas aqueles que entendem que os personagens, os santos, vamos botar assim, são alguns personagens para as pessoas se inspirarem e não prestar esse tipo de devoção, esses, para mim, entenderam a mensagem do catolicismo antigo, tá certo? Porque, veja bem... Assim, essa questão que Julinha falou, tipo, eles veem, Julinha, não é que eles veem acima de Deus. Tipo, eu tô falando pela minha avó. Eles não veem acima de Deus, tipo, eles veem os santos e tal como intercessores. Que vão auxiliar auxiliar os pedidos deles junto a Deus. Tipo, é mais ou menos isso, sabe? Que eles pensam. Então, tipo, é muito... Eu acho que seria até muita soberba da gente querer julgar isso de, tipo, eles vão pro céu, eles não vão pro céu, sabe? Ficar, tipo, matutando isso, pensando. Porque não tem como saber o que tá no coração dessas pessoas. Tanto seja católico ou qualquer outra religião. Tipo, não tem como saber. Vai muito do que eles acreditam como Deus e do que eles têm como
como prática de fé, sabe? Tipo, eu não acho que a religião vai definir exatamente isso. Até porque talvez até pessoas que são crentes não vão para o céu. Pela forma de crer, pela forma que foi ensinado. E aí a gente não tem como fazer um parâmetro e julgar. Não é uma receita de bolo, na verdade. E outra coisa, a gente tem que entender que o protestantismo, hoje a nossa crença, derivou da Igreja Católica também. Então a gente tem muitas raízes que oriundam dela. A gente tem até os anglicanos, que o pessoal brinca que são os mais católicos dos crentes, dos evangélicos, e os mais evangélicos dos católicos. E até Então, esse fato que tu tá falando, desculpa interromper. Eu acho que por favor. também leva a responsabilidade das pessoas mesmo. De, por exemplo, fazer assim, vamos conversar realmente com base naquilo que você está dizendo que acredita, certo? Então, é um pouquinho difícil tentar desconstruir alguns tipos de definições para esse tipo de pessoa, que, por exemplo, já que a gente leu que não escolheram alguns apócrifos porque diziam que tinham intercessões a mortos ou alguma coisa assim. Porque para a gente pega aquele texto que diz que não tem, que é só Jesus, que é o único Espírito Santo, que é o intercessor consolador e tal da gente, e daí eles vão pegar uma referência que diga isso e a gente vai dizer, então, mas aí a gente não concorda. Mas se a gente for pensar realmente e mostrar todos esses atributos de Deus, eu acho que a gente consegue até meio que mostrar que ele não precisaria de ninguém mais além dele mesmo para poder interceder pela gente, cuidar da gente e tal. E eu acho que a gente sozinho não convence, né? Mas o que eu estava querendo dizer especificamente era da gente meio que como responsabilidade de, com as nossas ações, tentar mostrar isso, sabe? Porque às vezes ficar falando, a gente termina sendo só um povo chato. Que fica querendo converter para mudar, não sei o quê. Tu vai fazer o quê? Vai arrancar os apócrifos que estão na minha Bíblia porque tu tá dizendo que não é verdade? Entendeu? E outra É coisa, muito né? isso, tipo, rapidinho. Eu sou uma pessoa não adepta a essa linha de pensamento de tipo, vai pro céu, não vai pro céu. Acho que pregar o evangelho é muito mais que isso. E quando a gente entra nessa questão com uma pessoa que tem uma prática de fé diferente da nossa, a gente acaba mais discutindo e entrando em divergências do que conversando, tá ligado? Tipo, é muito isso que Riadne falou, é a gente mostrar o nosso ponto de vista através de outros aspectos e até muito mais dos nossos relacionamentos com essas pessoas do que só mostrando argumentos, sabe? Isso. Mas foi um excelente levantamento por Júlia, porque às vezes alguns aí até que não falaram, ou outros que falaram também, enfim, já tiveram esse tipo de pensamento. Diz assim, pô, a gente é evangélico, eu entendo a Bíblia e tal, e adoro desse jeito, então eu vou pro céu por isso. Fulaninho é católico, então ele não vai pro céu. Então e pelo menos pelos que vocês conversaram aí, eu fico muito feliz, porque estão lendo a Bíblia direitinho, segundo o modo Caleb, né, de ser, né? Mas, enfim, eu estou vendo que pelo menos existe Eu coerência. acho que tem. Olha só, Breno. Eu acho que tem um emocionalismo muito grande em volta de todas essas questões, né? O fato da pessoa colocar à prova suas convicções de fé e de religião é algo que vai atingir muito ela por dentro, entendeu? Então, Isso. é algo que é difícil por causa da própria pequenez da gente, né? Da criancice da gente. Porque isso seria algo que realmente deveria se pensar, né? Em um momento desse, por exemplo, muitas coisas, muitos conceitos eles meio que se perdem, né? E a Exatamente. gente poderia pensar assim, né? Mas é defeito da gente mesmo. A Bíblia também fala sobre reza, não é isso? Isso, para não fazer repetições em vão. E tal. Tipo, é a maioria das orações deles, velho. Pelo que eu entendo, pelo que eu percebo, assim. Mas domingo a gente também faz isso. Hã? Domingo também a gente faz isso. Esta é a minha Bíblia, a palavra de Deus. E o que é isso? Senão uma oração repetida. E eu vejo mais A assim, declaração profética
profética. É Olha, uma oração, né? Não, minha gente, não Sabe precisa o que é gritar, que- não. Eu tô com fone de ouvido. Sabe o que é que se enquadra nisso também, Julinha? Quando a gente tá pedindo incessantemente por uma mesma coisa, tipo, caramba, Deus já ouviu você, mas você tá ali, ó, no mesmo pé, tipo, isso também se enquadra numa oração que você tá fazendo repetida. Então, tipo, a gente tem que pensar além das orações dos católicos, a gente tem que pensar também nas nossas orações. Minha gente, deixa eu falar um negócio sobre isso, por causa desse negócio de ser repetitivo. Pra tu ter ideia, eu já mudei a frase que eu tinha falado, porque parecia que era igual a do dia anterior, porque fez, Deus não tá repetitivo, não, é só mudando aqui a frase um pouco. Né? O coração é o mesmo pedido. Por favor, Júlia. Minhas filhas, elas fazem, algumas chegam a ser tipo mortos, tá ligado? Sim. Pronto. Isso realmente, pela Bíblia da gente, pelo menos a Bíblia protestante, está totalmente conflitante, para não fazer oração para os mortos. Já na Bíblia católica, existe esse termo lá, existe esse texto lá. Eu não tenho como dizer assim, não vai para o céu por conta disso. Não, porque eu também peco de uma maneira diferente. Eu acredito. Eu levantei esse questionamento também. Não foi para tipo, eles não vão. Eles vão. Foi mesmo para a gente pensar. E Sim. foi, não sei o que tu estava falando, que eu já me perdi do que tu estava falando aí. Aí Eu queria falar depois. Fala lá agora. Que massa. Vê, eu entendo assim, porque a gente às vezes tem uma visão muito limitada do céu, porque a gente foi ensinado que a gente vive aqui e depois que a gente morrer, a gente vai para o céu. Sendo que a visão que Jesus passa, na verdade, não é essa. Não é essa. A visão que Jesus passa é a visão de reino do céu. E o reino do céu, que é a mesma coisa de reino de Deus, ele já é vivido aqui. Então, a gente busca, a partir de Jesus, a transformação da nossa vida, né? Ele nos transforma, a gente entra num processo de santificação, que esse processo de santificação é o processo que a gente vai se tornando parecido com ele, e nesse processo de santificação, ele vai aparando as nossas arestas, né? Vai nos moldando, vai nos modificando, para até a gente chegar, que não vai chegar, né? Só vai chegar após a morte, na estatura do, do varão perfeito, ou quando a gente tiver, de fato, semelhante a Jesus só após a morte. Mas nesse processo, a gente é ensinado diferente. E aí, quando a gente é ensinado desse jeito de que a gente morre e depois vai para o céu, a gente fica condicionado ao pode ou não pode. E aí, será que eu posso isso? Será que eu não posso aquilo? Mas aquela galera faz isso, aquela galera faz aquilo. Sendo que, na verdade, quando a gente coloca Cristo no centro, então todas essas coisas caem por terra. E aí seguir a Cristo é algo multiforme. É algo multiforme no sentido assim, de que, tipo, deveria ser uma coisa só, né? Como a oração de Jesus diz, né? Em João 17, né? Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um, né? A oração de Jesus em João 17 é essa. Mas, na verdade, nós somos falhos. E aí a gente não conseguiu chegar a essa unidade. E uns se distanciaram muito, outros se distanciaram menos. Mas até aqueles que se distanciaram muito, existem aqueles que, como eu posso dizer, querem aprender de Jesus ou estão tentando seguir o caminho de Jesus de uma forma sincera, de uma forma contrita, sabe? De coração, de uma forma piedosa, eu posso dizer assim. Então, fica muito complicado a gente querer estabelecer parâmetros. Isso. É mais fácil
a gente fazer o que Jesus pediu. Falar da boa notícia, as boas novas. Porque eu entendo o conflito, eu já passei por esse também de dizer, pô, como é que eu vou chegar naquela pessoa que eu sei que ela é do candomblé, eu sei que ela é espírita, eu sei que ela é de alguma coisa, e vou anunciar o evangelho para ela. Bom, a gente vai falar o que Jesus pediu para a gente anunciar, as boas novas. E que boas novas são essas? Velho, Jesus veio ao mundo para nos salvar. Tá a fim de conhecer ele? Ó, ele é essa pessoa aqui, ó, que veio aqui, ele era Deus. E a gente começa, sabe? Aí a pessoa vai chegar pra gente e vai dizer, mas eu sou do candomblé. Aí você vai dizer, e daí? Eu tô falando de Jesus. Aí a pessoa vai chegar pra você e vai dizer, mas eu sou espírita. Aí você vai chegar e vai dizer, eu não quero saber se você é espírita, se você é do candomblé, se você é vermelho, se você é branco, preto, amarelo, esporte ou santa, que gostaria que você fosse esporte, mas infelizmente você é santa. Jesus diz isso, vai ser santo. Então você vai pregar a boa nova. E o que é a boa nova? Centralizar a mensagem na pessoa de Jesus. E aí o resto, quem vai fazer é ele, entendeu? O resto quem vai fazer é ele. O que ele vai fazer com isso, o que a pessoa vai fazer com isso, e como o Espírito Santo vai agir diante disso, aí... Mas eu E outra coisa, só desculpa te interromper, Lázaro. Patando com essas coisas. Jesus não trouxe religião nenhuma, né? E aí a gente pode entrar até num aspecto muito diferente. E aquelas pessoas que não foram alcançadas pela propagação do evangelho para os apóstolos. E os índios. E o pessoal lá da África, que não chegou ainda, no final da África. Então, tudo isso. Então, assim, em resumo, Cristo não trouxe evangelho. Trouxe uma mensagem de reconciliação. A religião foi criada pelo homem, e religião, o próprio nome diz que é religação a uma entidade superior, então é o terrestre ligando ao superior, pelos homens. Então isso é uma definição humanística sobre o que é religião. A gente aqui não está trabalhando em religião, a gente está estudando a crença em Jesus Cristo através da Bíblia. Então é bom que a gente tenha isso. Sobre as atitudes, a gente não tem como realmente, como o Lázaro estava falando, a gente não tem como dizer assim, olha, faça isso, isso, isso. Ah, mas fulaninho de outra religião faz isso, isso, isso. Bom, Deus sabe, Deus conhece o entendimento de cada um aqui. O que eu sei é que todo mundo é pecador e todo mundo precisa se corrigir. Se fulaninho não está se corrigindo, aí é com ele, Deus, e a responsabilidade dele. Eu tenho que me corrigir, porque eu dos pecadores, eu sou o maior. Então, realmente a gente tem que ter cuidado, principalmente como a gente está tratando com o outro, e foi bom Júlia perguntar isso, porque às vezes a gente diz assim, na nossa casa, na nossa crença, como o Milério estava falando, se acreditava somente nisso. Os testemunhos de Jeová, inclusive, eles definem que somente 144 mil entrarão nos céus. E aí? Isso na nossa cabeça vira uma noia. Você diz assim, poxa, será que eu estou lá mesmo? Fulaninho não está, fulaninho não está. O que eu sei é que a Bíblia diz que, pelo menos, entre o rebanho tem muito bode, entre o trigo há muito joio também. Então, inclusive, na nossa igreja, alguns também não vão para o céu. Mas aí não cabe a nós saber quem é e definir quem é. O nosso papel, como o Lázaro estava falando, como a Bíblia diz, é falar do Evangelho de Cristo. Se aquela pessoa escuta ou não escuta, aí é responsabilidade dela ou o problema dela, no melhor momento que você entenda aí. Deixa eu ver o que o Breno falou. Já ouvi dizer que Jesus só voltaria depois que o reino fosse pregado em todo o mundo. Tem isso também, né? Existe essa profecia, né? Que o povo interpreta de um versículo da Bíblia. Eu não vou entrar nessa nuance ainda, porque não tenho total capacidade de falar sobre isso. Mas o que eu sei é o seguinte, não é nem tempo, não é nem as obras, não é nada. É crer em Jesus Cristo. Porque se fosse por tempo, o ladrão da cruz não entraria no reino do céu. Então ele se arrependeu a tempo de dizer que Jesus seria o único meio de salvação. E ele entrou para o céu. E ele não era nem católico, nem evangélico, nem nada. Não tinha nem tempo para isso.
Só teve alguns momentos de algumas horas e mesmo assim ele foi salvo. Então, realmente fica muito complicado em definir se X ou Y. Principalmente agora, como o Breno estava falando, que hoje existe muito sentimentalismo e mexe muito com isso, que as pessoas hoje não sabem mais ouvir algo diferente. Acham que é uma ofensa. Ah, você está contra mim e tal. Vamos botar um exemplo. Se achasse assim, por exemplo, a questão que Olga levantou sobre não concordar com o termo de Deus ama o pecador ou Deus não ama. Então, eu não levei em nenhum momento como ofensa a mim. É somente uma questão. Mas tem gente que diz, ah, você é contra mim e tal, e tenta polarizar as coisas. Infelizmente, hoje a gente está muito nesse processo. Vamos voltar para a aula, porque senão a gente não acaba hoje. Só temos mais 20 minutos. Mas foi bom essa discussão. A gente precisava falar sobre a verdade. E a gente entende que a verdade é uma só, e a verdade é Deus. Então, não existe essas... Não, aí eu posso afirmar que não existe esse aspecto de a verdade é relativa. Não, a verdade tem que ser uma só. Se você está enxergando por outro modo, talvez não seja você que esteja com a verdade, tá certo? Então, a verdade é uma coisa que transpassa a nossa natureza humana, tá bom? Aí a gente acabou esses slides, vamos para um novo slide. Não sei se vai dar tempo para a gente tratar tudo hoje. Algumas coisas que Deus não pode fazer. E aí esse é um complemento daquele atributo da onipotência, tá certo? E a gente vai trazer algumas perguntinhas e algumas respostas. Vai ser uma coisa bem rápida, simples, mas eu vou estar disponibilizando esse material para vocês, caso vocês tenham dúvidas, vocês me falem também, tá bom? Deus não pode negar a si mesmo. E aí a gente tem em 2 Timóteo 2,13, se somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Ou seja, Deus não se contradiz. Ele não fala uma coisa, depois desfaz. Ele não pode dizer que faz amor e depois faz ódio em seguida por algo que ele diz que ama. Então não existe essa possibilidade. Então por isso que Deus não pode fazer, porque fazendo isso, ele negaria um de seus atributos que ele disse que era. Então se Deus é verdade, se Deus não mente, ele não pode se desfazer ou se auto-sabotar. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, falem, tá certo? Deus não pode mentir. E aí a gente tem Salmos, tá com o S aí, mas Salmos 31:5, que diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito, se tu me redimiste, ó Senhor, da verdade. Se ele é Deus da verdade, ele não pode mentir. E a gente acabou de ver isso, que Deus tem um de seus atributos como a verdade. Deus não pode mutar. Rapidinho, eu quero falar um negócio Oi? também, depois aí de que alguém falar. Júlia, por favor, depois de Adri. Sobre isso de mentir e tal, eu tava lendo, meu Deus, eu não lembro qual a referência. Eu vou procurar depois e mando aqui. Que falava, eu acho que era uma linguagem de hoje. Aí falava sobre brincadeira, né? Menos de brincadeira, tipo, a gente às vezes brinca, sei lá, com qualquer besteira, dizendo que é aquilo, mas na verdade não é. Aquilo é mentira, não é uma brincadeira, aquilo é mentira. Eu sei, tipo, cara, já fiz isso milhões de vezes. Eu fiquei 2 horas lendo aquilo pra ver se entrava na minha cabeça, porque eu sempre brinco. Às vezes você não vê maldade, mas aquilo é uma mentira. Aquilo simplesmente é uma mentira. Aí eu sei. Então, né? Desculpa, Deus. Mas aí que tá como a nossa natureza é falha, né? Porque às vezes a gente diz assim, não, é só brincadeira, não é na verdade, mas, pô, é mentira. E alguém, vamos botar assim, ingênuo, né? Pode acreditar naquilo e dizer assim, mas me dei mal porque tu dissesse isso, cara. Não, mas tu não viu que era uma brincadeira, não? Não, eu achei que você estava falando a verdade. Eu li essa parte que a Júlia falou e ela falava no sentido assim, tenha cuidado de falar uma coisa e deixar alguém irritado, pelo menos o contexto que eu já vi, eu não sei se era em Provérbios, que ele dizia isso, não vá dizer uma coisa e depois dizer não foi brincadeira e deixar aquela pessoa irritada.
Mas eu entendi no contexto de deixar irritado, porque se for assim, ninguém vai fazer mais festa surpresa, né? Não sei o quê. No final, todo mundo vai ter que dizer, ó, já vai ter uma festa pra tu. Foi em Provérbios que eu li, não. Mas eu vou procurar. Né? Procure, por favor, e traga esse tema também. Sim, Tem mas o que eu ia citação, falar, eu estava dizendo de deixa eu mentir, só... eu lembrei daquela Só parte antes que ele diz, né, do diabo ser pai da mentira, e ele ia ser estranho, dizendo que se o diabo é pai da mentira e Deus é irmão dele, é o quê? É padrasto o quê? Que também é mentira. E entra isso muito no conflito que algumas pessoas têm, que Deus e o diabo são a mesma coisa, então não existem. Existe essa corrente aí que circula. Outra coisa é o seguinte, nós somos portadores da verdade, tá certo? Se a gente aqui hoje afirma que Deus é verdadeiro, que tudo isso existe, não é saudável que nós falemos mentira. É claro que nós também somos pecadores e por conta disso nós caímos, mas que nós temos essa capacidade de pedir perdão quando mentirmos, né? Quando for brincadeira, eu acredito o seguinte, que as pessoas vão entender quando é uma mentira absurda porque se torna uma ironia. Mas tenham cuidado. Se vocês estão mentindo muito por brincadeira e deixam as pessoas dessas trollagens, tenham cuidado porque quando formos falar a verdade, principalmente quando nós estamos falando do evangelho, as pessoas podem achar que é apenas uma brincadeira mesmo, que você não segue isso a fundo, tá certo? É verdade, né? Tem outro nome agora, é trollagem. Pois é. Vamos voltar. Deus não muda e vai muito do atributo da imutabilidade, então Deus não pode mentir. Se ele mesmo diz que ele permanece através dos tempos, como é que ele vai poder mudar? Então, Deus não pode ter sua essência mudada. Ele é sempre o mesmo, ele sempre é perfeito. E isso nos dá uma certeza, uma segurança que sua palavra é fiel, é verdadeira também. Porque se Deus mudasse, quem não poderia dizer que aquilo era verdade? Então, vai muitos outros conceitos, muitos atributos que estão presos à imutabilidade de Deus. Deus não pode ser tentado e não tenta ninguém. Isso é um tema muito importante, porque as pessoas ficam dizendo assim, isso é prova que Deus está... Prova, até o nome está... Não vou entrar nesse assunto, mas tem gente que diz, Deus está me tentando para ver se eu faço isso ou não, está querendo me testar. Bom, Deus não faz isso, tá certo? Deus não coloca esse tipo de situação. Ele apenas traz as oportunidades. Isso não é uma prova. Tanto ele não pode ser tentado, porque ele está muito acima da gente, e ele não tenta ninguém porque não faz sentido o Criador do universo ficar colocando possibilidades para que você caia se ele quer que você se levante. O que ele dá é realmente ferramentas que você consiga vencer as tentações do inimigo, mas que Deus fica tentando as pessoas, isso não existe. O que existe realmente... Eu não sei agora, mas tem dizendo assim, não diga que você foi tentado por Deus, não sei o quê. Agora só botando no Google, que eu não lembro de cabeça não. O que, rapaz? A primeira parte cortou aqui. Tem uma referência realmente dizendo, não diga que você por Deus é tentado, porque Deus não tenta, não sei o quê. Tem na Bíblia não, isso. Até o próprio Jesus diz na tentação, né? Que não tentarás o Senhor, o vosso Deus. Quando o diabo chega lá e diz assim, pule, porque está escrito que Deus mandará socorrer com anjos e tal, se precisar e tal. Aí Jesus vai e responde, não tente o Senhor, o vosso Deus. Então, não coloque coisas para tentar se Deus faz ou não faz, porque Deus não se trata com barganha. Então Deus não testa nossa fé, ok? Deus não o quê? A gente vê, né? Oi? Pode falar? Eu não entendi. Vai falar, Lázaro. Esse Deus Fala, Julinha. Meu Jesus. Fala. Deus, Júlia. Esse é retorno. Júlia, repete, por favor. Então, eu tô perguntando e afirmando. Então, Deus não testa a nossa fé. Isso, perfeito. Deus não testa a nossa fé.
Ele coloca realmente a oportunidade para que ela seja comprovada, mas testar não testa não. Então, a gente vai ter algumas passagens na Bíblia, e tem uma que diz assim, que Deus, ele oferece o escape. Não é isso? Isso. Deus ele oferece o escape. A gente também vê, por exemplo, Jesus, depois que ele foi batizado, ele é levado ao deserto. Mas ele é levado por quem? Ele é levado pelo Espírito. Jesus ele é conduzido pelo Espírito ao deserto. Obviamente que Jesus ele não foi conduzido ao deserto para ser provado, né? Obviamente porque Jesus já era aprovado, né? Mas a gente vê aquilo ali como algo do tipo assim, quer nos ensinar algo, quer nos Isso. ensinar algo. A gente vê Perfeito. também, puxa, estava na minha cabeça uma passagem, mas eu esqueci. Se lembrar, bota aí nos comentários. Comentem aí, galerinha, quando vocês lembrarem. Vai nos comentários depois. Deus não tenta ninguém, isso aí, beleza, né? Vocês entenderam. Leiam depois com calma o texto, certo? Deus não fará nada sem anunciar. Eita! Porque tem gente realmente aí que escuta que Deus está falando e vai acontecer isso, e vai ser o coronavírus que vai antecipar a vinda de Jesus. Não. Tudo que Deus fala está na Bíblia, tudo que Deus revela está na Bíblia, e Ele fala, está lá. Então, se for em conformidade com a Bíblia, amém. Se não for, afaste-se de mim, Satanás, tá certo? E aí tem um texto em Amós que diz: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, tudo que ele já queria revelar e falar já foi dito. Deus não fica tratando questões surpresas. Então, não acho que vai ser aquilo outro, vai ser uma coisa totalmente diferente ou algo assim. Não, está tudo lá especificado na Bíblia e será daquele jeito. Então, a gente entende hoje... Pode falar. Amós foi um profeta, né? Amós é um profeta. Isso. E depois dele veio outros profetas. Sim. Mas por que... Peraí, calma. E não tem profeta hoje? Hoje não tem profeta. Segue. Entendeu? Porque é o seguinte, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, ou seja, tudo que ele queria falar, ele falou no porta-voz do profeta. Não, como assim? Tudo que ele queria falar para o povo já teve o intercessor, tá certo? Depois a gente fala sobre isso. Ok. Isso se dá porque Deus não divide a sua soberania. Porque pode ter gente, e hoje as pessoas usam muito disso, é como se fossem porta-voz de Deus. Não, Deus me revelou isso, vai fazer isso na sua vida, isso, aquilo outro. E as pessoas vão levadas e viram massa de manobra de pessoas que acham que estão mais próximas de Deus, quando não estão, quando são apenas façantes, como a própria Bíblia alerta, que nos últimos tempos vão chegar muita gente falando em nome de Deus, mas essas pessoas não têm a devida inspiração. Então, tudo que Deus queria anunciar, já anunciou na Bíblia. Além disso, tenha muito cuidado, tá certo? Seja cético quanto às promessas além do que está na Bíblia. Porque Deus não divide a sua glória, Deus não quer compartilhar. Como uma pessoa assim prevê, vai ser tal dia o fim do mundo. Deus não anunciou quando ia ser o final do mundo. Então, por que eu deveria dar crédito a uma pessoa a isso, entendeu? Deus não fará o que o homem deve fazer. Tem coisas que a gente acha que Deus tem que tomar frente e fazer isso. A gente entende que Deus está sob o controle de todas as coisas. Mas tem situações na vida que o homem que tem que fazer. Exemplo. Deus não... A música de Aline Barros, que é muito dita, né? Remove a minha pedra. Não foi Deus, não foi Jesus que removeu a pedra. Foram os homens lá que foram remover a pedra. Então,
tem coisas que somos nós que vamos fazer. E Deus não fica como um babá da gente, não. Eu vou fazer isso para o meu filhinho amado. Não, não é bem assim, não. Tem coisas que Deus exige de você. Deus, por favor, eu quero tirar tanto, quero passar nesse concurso. Vem a mim aqui e faz essa prova comigo. Você pode ler a Bíblia de janeiro a dezembro. Mas se você não estudar para aquela prova, Deus não vai fazer com que você tire nota boa, não. Então, existem coisas que o homem tem que se esforçar, tem que fazer. E Deus não vai ficar atuando milagre sobrenatural na sua vida com responsabilidade nossa, tá certo? Aí tem o texto de Josué 1, versículo 9. Não mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares. Isso aí não quer dizer assim, não, Josué, fica aí que o Deus vai se revelar aqui e vai tomar a frente. Não. Diz assim, vá-se embora, ande, rapaz, tenha bom ânimo que Deus está com você. Agora, vá-se embora, siga. E por fim, Deus não rejeita a quem se arrepende. Isso é uma promessa para a gente, isso dá uma confiança, uma tranquilidade. Então, se nós realmente estamos arrependidos, Deus de maneira alguma ele vai poder se apartar, porque na palavra diz que nós, quando nós somos redimidos, somos chamados e temos eu acho que é herança a palavra, mas não, somos adotados como filhos de Deus, né? Então, basicamente isso. Fala, Lázaro. A gente tá numa conversa boa aqui pelo... vocês estão no... Olá, Caleb, só mostra aí a última referência que tinha lá. Que Enquanto eu estou conversando, vocês estão em outra conversa. Muito bom. Não, mas tem a ver... Mas é porque tem a ver, pô. Tu foi-se embora correndo e a gente ficou pra trás conversando. Só foi isso, Não, mas tem a ver com o que tu tá falando, cara. Bota esse texto aí de Josué que tu falou agora. O texto de Josué. Pronto. Ó, tem aí, ó. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares. Tem esse texto também, tem um texto que eu botei aí nas mensagens, que é de 1 Coríntios 10 e o 13, que ele diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Não parece Mas quando forem tentados, Ele providenciará um escape para que o possam suportar. Ou seja, o que Deus ele não vai proporcionar, não vai permitir que algo aconteça além do que a gente pode suportar. Tá entendendo? Então, algo vai acontecer a partir da permissão de Deus, porque tem duas coisas. Tem a ação de Deus e tem a permissão de Deus. Tipo, a permissão de Deus. Quando Satanás foi lá falar, se apresentar diante da galera lá, né? Para falar de Jó. Aí Deus vai dizer: viste o meu servo Jó, homem íntegro, que se desvia do mal, tal. Então, Deus conhecia Jó e ele sabia que Jó iria passar por todas aquelas coisas e não iria ser, como eu posso dizer, inclinado a fazer o que é errado. Então, nesse sentido, Deus permitiu. Não foi uma ação direta de Deus. Deus não tirou as coisas de Jó, não foi isso. Deus não fez nada com Jó. Deus permitiu que algumas coisas acontecessem para que a fé de Jó fosse aperfeiçoada. Tá entendendo? Mas todo o tempo, Deus estava com Jó. Aí você pode dizer: mas como é que Deus estava com Jó se ele estava passando por tudo aquilo? Galera, Deus está com a gente sempre, Deus está com todos nós sempre. Só em a gente estar respirando, a gente já está desfrutando da graça de Deus, certo? Verdade. Então,
Deus estava ali com Jó. Então, tem duas coisas. Não, porque muita gente pode pensar assim: Deus está fazendo eu ficar com essa doença, Deus está provocando essa doença para que eu não sei o que, não sei o que. Bom, eu acredito o seguinte, o que eu acredito. Deus pode permitir que algumas coisas aconteçam, assim como foi com Jó, para que a nossa fé seja aperfeiçoada. Eu acredito nisso. Agora, eu acredito que não seja assim a vontade de Deus de fazer a gente passar por algo que a gente já vai saber, ou Deus já vai saber que a gente vai ser reprovado. Não, eu não acredito nisso. Segundo os textos que a gente estava lendo, certo? Deus dá oportunidades, como você falou, né? Deus está sempre lá, disponível. Lucas? É Lucas? Alguém falou. Júlia se pronuncie. Foi Júlia, foi? Ficou claro, Julinha. Foi Julinha Riadne que estava pela conversa. Rapaz, ficou. Eu acho que ficou sim. Bom, Nós somos provados e não testados. Canta aquela música, Ju, cada vez que minha fé é provada, tu me dá a chance de crescer um pouco mais, pronto. Aí não tem mais dúvida. Olha. Isso, porque assim, a gente não pode esquecer que o inimigo, ele sempre vai nos tentar, né? Ele sempre vai nos tentar. Então ele vai tentar tirar o que é Satanás. O que é o nome Satanás? Satanás, ele é acusador, né? Acusador. A tradução desse nome é acusador. Então ele vai querer nos acusar daquilo que se por acaso a gente caiu. se a gente perdão. Então ele sabe dessas coisas e ele vai querer colocar isso diante de nós e vai querer fazer com que a gente se torne culpados também diante de Deus, né? Então ele vai fazer isso. Isso não vem de Deus, certo? Isso não vem de Deus. Mas Satanás vai fazer isso. Mas o que é que eu entendo que é uma permissão de Deus? Deus permite que ele atue, certo? Por um propósito dele. Então, Deus, ele tem propósito nessas coisas. E ele é didático, né? Exatamente. E segundo Jó, quando Deus permite que essas coisas aconteçam, é para o amadurecimento da nossa fé. E volto a dizer, não é que é uma ação direta de Deus, mas para amadurecer é uma permissão, pode dizer assim. Está muito nos atributos de liberdade e soberania, né? Deus está lá sob todo o controle e dá liberdade para que aconteçam essas coisas. Mas se você vai escolher ou não, é sua responsabilidade. Mas Deus lá continua sendo soberano e sob o controle de todo o mundo e acontecimento. A gente estourou o tempo, são 1h30 de estudos. A gente vai terminar a gravação por conta do povo que assiste a posterior, então para não ficar uma coisa muito longa, porque eu sei que assistir um filme de 1h30 nem sempre é tão bom, mas se bem que aqui tem caras tão bonitas, então chega até a ser prazeroso. Eu não entendo qual o problema de olhar para nós. Pois é, né? Eu também não entendo, mas tem gente que reclama, realmente. Mas a gente vai encerrar. Os que chegaram depois, tem pedidos e agradecimentos. Se vocês tiverem dúvidas, semana que vem a gente retoma esse tema. Na verdade, não. Eu já vou conversar com vocês assim que acabar o estudo, mas se vocês estiverem ainda querendo debater, assim, a gente conversa semana que vem ainda sobre esse tema, né? Semana que vem, vamos falar também sobre a origem do mal. Tá bom? Então a gente vai ter uma primeira noção de quem é esse Satanás que Lázaro estava falando. Quem é esse Satanás que Lázaro anunciou aí, tá certo?
Pedidos de Misericórdia, agradecimentos. anunciador de Satanás. Foi. E tava um debate muito grande aí. Se chupeta era Satanás, enfim. Foi Mirelle. Foi Mirelle, né? Tá certo. Porque ela falou que Pepeta era cá. Pois é. Pedidos de agradecimentos a posterior. Alguém tem? Alguém que não falou? É posterior. Gostasse? Bota aí no Tá teu. bom, tá bom, tá bom. Então eu vou orar. Eu queria Se não, porque eu tô me sentindo melhor. ok. Amém. Vamos orar. Oremos. Senhor nosso Senhor, Pai, somos gratos, Pai, pela oportunidade de mais uma vez estar vivo e reunidos em Teu nome, Pai. Queremos te dizer que Tu és soberano em nossas vidas, que Tu tens liberdade, ó Pai, a agir em nossos corações. Obrigado porque neste estudo Tu falaste também, Pai, que essas palavras, ó Pai, que se alguma palavra não foi inspirada em Ti, que Tu possa estar revelando também. Dá discernimento, sabedoria para estudarmos a Tua palavra, que possamos debater, ó Pai, inspirados em Ti, não para nos crescer como pessoa, mas para propagar a Tua mensagem. Pai, ser com os pedidos e agradecimentos que foram ditos, perdoa nossos pecados, ó Pai, tem misericórdia de nós, ser com cada um aqui, ó Pai, em específico Júlia, que está se recuperando dessas dores, que Tu possa estar tratando ela da maneira que Tu queira. Ser com os outros pedidos que não foram ditos, Tu conheces o nosso íntimo, fala no nosso coração que nós queremos Te ouvir. Ser com essa situação do país que nós vivemos, tem misericórdia de nós, Pai, que nós não somos nada sem Ti. Queremos a Tua provisão, porque sabemos que isso está sob o controle de Ti. No mais, dá uma noite de paz, uma tranquilidade, um lar seguro, Pai. É isso que te peço e já te agradeço. Amém. 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 Queridos, Amém. Amém. alguém quer falar alguma coisa? Não.